E aí, pessoal, velhos conhecidos do Grêmio, um do futebol russo, um que está indo para Santa Catarina, as relações financeiras. Por que o Grêmio não conseguiu contratar um jogador que queria voltar da Rússia? Você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, um recado importante para quem tem problemas de visão. Um parceiro aqui do canal preparou uma apresentação rápida que revela o principal vilão que causa problemas de visão e o mais importante, a descoberta científica pouco divulgada que já ajudou mais de 54 mil pessoas a melhorarem a visão de forma natural e sem cirurgia. Clique agora no link que está aqui na descrição e assista um vídeo rápido para melhorar a sua visão ainda hoje. Eu disse ainda hoje, melhorar a sua visão. Gente, um ponto importante de um velho conhecido do Grêmio, um velho conhecido que acabou sendo oferecido para o Tricolor e o Grêmio não conseguiu contratar. Pedro Rocha, isso mesmo, ele foi oferecido ao Grêmio. Eu também vou falar no fim do vídeo sobre Darlan e uma diminuição na folha de pagamento do Grêmio que aconteceu nesta segunda-feira. Mas eu quero começar com Pedro Rocha. Pedro Rocha foi oferecido ao Grêmio. Pedro Rocha, para quem não sabe, pertence ao Spartak Moscou, da Rússia, e esteve jogando aí, jogou no Flamengo, depois acabou jogando também lá no Atlético Paranaense. O fato é que ele foi e ele está retornando ao futebol russo. E ele foi oferecido ao Grêmio. E Pedro Rocha, convenhamos, dentro do quadro atual do Grêmio, agregaria e agregaria muito. E nós estamos vendo muitos movimentos de jogadores que estão na Rússia, que estão na Ucrânia, voltando às suas origens em razão dessa normativa da FIFA que permite que o contrato seja suspenso. E aí a pergunta fica clara, né? Opa, por que o Grêmio não consegue essa liberação se todos conseguiram? Esse jogador foi oferecido ao Grêmio. E é exatamente aí que morre o problema. Porque o Grêmio, e é o caso do Internacional, por exemplo, que acabou trazendo muitos jogadores, banca todos os vencimentos desses jogadores. Nenhum contrato desses é pago sem ser integralmente. Os jogadores aceitam a diminuição desse valor para que eles joguem aqui no Brasil. E o Grêmio teria que fazer esse negócio com o Spartak para pagar também os vencimentos do Pedro Rocha. Mas Pedro Rocha ganha muito, muito acima do que o Grêmio hoje paga. E eu não estou nem falando do salário que o Grêmio paga para os melhores. O Grêmio, eu não estou nem falando das novas contratações, eu estou falando das velhas. É um jogador que ganharia mais do que o maior salário do Grêmio hoje. O salário, por exemplo, de Pedro Jeromel. Lembrando que ele foi vendido por 12 milhões de euros, né? Na época, muito dinheiro. Um jogador que ajudou muito, inclusive, na campanha do Grêmio da Libertadores de 17. Né? Quando ele foi vendido ali, era para ser o Luan, ele não foi, lembra daquela história? Ele acabou, Pedro Rocha, que foi muito importante no título da Copa do Brasil de 2016 e foi fundamental. Então, por que ele não veio? Exatamente por isso. O clube russo quer vender o jogador, ou poderia até mesmo liberar, desde que pelos vencimentos dele hoje. Chega aqui, mesmo oferecido ao Grêmio, o Grêmio teria que fazer um novo contrato com ele, e esse novo contrato, obrigatoriamente, o Grêmio teria que diminuir os valores, e aí, óbvio, o Pedro Rocha não aceitaria, porque tem lá e está garantido seus valores junto ao Spartak, ele tem contrato ainda lá. Então, isso é que afastou Pedro Rocha daqui. Eu ouvi uma história de que o Grêmio tecnicamente não gostaria. O Pedro Rocha foi muito importante, inclusive no time do Roger. Um jogador que ataca o espaço, que consegue jogar, é muito inteligente para descobrir o espaço. É um jogador que foi muito bem aqui com o Roger, depois com o Renato. E eu não vejo tecnicamente o Grêmio, lembrando, Pedro Rocha surge, logo depois surge o Guilherme, que está aí, eu nem falo... O Ferreira é um pouco mais novo também depois, mas o Pedro é mais jogador que eles. Talvez não seja do nível do Everton, nem do PP que surgiu depois, mas é um jogador que agregaria tecnicamente muito a esse time do Grêmio,
mas as finanças do Grêmio não permitiram. E acho importante a gente posicionar isso, porque essa é a nova realidade do Grêmio, tá? O Grêmio não consegue hoje combater ou competir com nenhum clube entre os 10 principais clubes do futebol brasileiro. Não consegue. O Grêmio mudou a sua régua financeira. Graças, claro, à dificuldade que o Grêmio teve no futebol, que acabou determinando a queda de receita. Isso tudo a gente já conversou. Então, essa é a nova realidade, o novo posicionamento. O Grêmio não consegue nem receber de graça um jogador que recebe muito lá, porque não consegue quitar integralmente os salários de um jogador como Pedro Rocha. E é importante a gente posicionar isso, que essa é a nova realidade. O novo momento indica exatamente essa dificuldade. E eu vou falar também de Darlan, porque o Grêmio liberou, de fato, conseguiu acertar a negociação do Darlan com a Chape. O jogador foi emprestado, o Grêmio pagava parte do salário lá para o Juventude. E a Chape correndo atrás de jogador para tentar se reforçar nessa segunda fase, nesse segundo turno da Série B. Procurou muito e tal e chegou nesse jogador. O Grêmio tem relação boa em razão do Bernardo, em razão de ter emprestado lá o Guilherme Guedes. O Grêmio tem muito boa relação. O próprio Denis citou nominalmente o presidente da Chape. O Grêmio é um clube que tem ótima relação com a Chape e de alguma maneira também está tentando auxiliar. O jogador era o Darlan, a gente já tinha informado, não tinham chegado a um acordo, agora se chegou. Qual é o acordo? O jogador sai do Juventude, vai para a Chape e a Chapecoense paga o salário integral de Darlan, desonerando o Grêmio, portanto, ao pagamento destes meses que faltam de parte do salário, algo que fazia quando o jogador atuava pelo Juventude. Atuava não, estava lá em Caxias, porque não jogou em Caxias. Jogou meia dúzia de partidas. Então, o Darlan tem uma nova oportunidade num time menor, um time que está em dificuldade, de atuar na Série B, mas uma nova oportunidade de tentar voltar ao cenário esportivo. É preciso dizer que o Darlan foi mal no Grêmio, por isso foi liberado, o Grêmio descartou, ele foi bem em alguns momentos aqui, mas em determinado momento ele foi colocado de lado, nunca mais conseguiu voltar, nunca mais conseguiu jogar, foi pro Juventude, não jogou, e agora ele tem oportunidade na Chape, ele que é um volante de habilidade, pé esquerdo, baixo, todos conhecem muito bem, aqui em determinado momento era da linha dos volantes que o Grêmio estava produzindo, mas foi esquecido. O ano de 21 também foi trágico e o Grêmio está liberando para a Chape. Imaginem só, amanhã eu vou fazer um conteúdo sobre isso, a quantidade de jogadores que o Grêmio está liberando sem recuperar nada do que investiu. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.